Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com. Esta semana vamos entrevistar Flor Bela Fernandes, vereadora do Movimento Cuidar de Évora, na Câmara Municipal de Évora. Foi eleita nestas eleições autárquicas de 26 de setembro. Flor Bela, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês. Ora, no programa de hoje vamos falar sobre as eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro. Já passaram algumas semanas, é agora tempo de fazer balanços. Eu começava por perguntar à Flor Bela Fernandes que análise faz dos resultados destas eleições. Se considera que foi um bom resultado aquele que obteve, nomeadamente a sua eleição para o Executivo Municipal. Bem, Sérgio, mais uma vez obrigada pelo convite, é com muito gosto que aqui estou em nome do Movimento Cuidar de Évora e estarei sempre que nos queiram ouvir e que nos convidem. Nós estamos muito felizes com o resultado porque entendemos que o nosso esforço foi compensado e reconhecido pelos évorenses e entendemos também que a nossa mensagem chegou a muitos e que a população de Évora de facto aderiu ao nosso projeto, gostou dele, confiou nele e isso refletiu-se nas urnas. Nós tivemos um pouco mais de 3 mil votos na Assembleia Municipal, na Câmara perto de 3 mil votos, e isso deu origem que eu própria me elegesse como vereadora para o município e elegemos 3 elementos para a Assembleia Municipal. Para além disso, também elegemos em todas as freguesias onde nos candidatámos, sendo que nas maiores elegemos 2 membros e nos canaviais elegemos 1. Tudo isto quando o movimento trabalhou praticamente 5 meses para esta campanha, trabalhámos muito, dedicámos-nos muito, todos, eu sou o primeiro rosto, mas eu tenho que agradecer a todos o empenho das equipas, nós trabalhámos sempre e continuamos a trabalhar em equipa e eu tenho que reconhecer esse grande, enorme esforço que todos tivemos, com condições, claro, muito diferentes das condições dos nossos adversários, que é natural, são partidos já consolidados, que estão há décadas na nossa democracia e que têm outras condições de trabalho, e mesmo assim conseguimos ter este número de votos e este apoio das pessoas. O que acha que contribuiu para este resultado? Olha, eu acho que contribuiu muito o nosso contacto pessoa a pessoa. Nós andámos muito na rua, falávamos com as pessoas, a proximidade acho que foi muito importante. As redes sociais também, porque foram o nosso grande elemento de comunicação e eu acho que elas tiveram aí algum impacto, mas sobretudo o contacto na rua. As pessoas, de facto, quando falavam connosco, acreditavam que nós podíamos ser uma alternativa àquilo que é tradicional no nosso concelho. E uma alternativa em que elas depositaram esperança de melhoria e de mudança. E isto também nos traz, não é só alegria e felicidade, também nos traz muita responsabilidade para os próximos 4 anos, porque não é só sermos eleitos e já está, não, agora temos de trabalhar. Eu costumo dizer às vezes no movimento, atenção, nós vamos estar em campanha 4 anos, é sistemático ouvir as pessoas, andarmos na rua, reunirmos com as organizações, levarmos os assuntos para a Câmara, para a Assembleia de Freguesia, para o órgão próprio que tiver que tratar dos assuntos das pessoas e sermos de facto essa voz, essa ajuda, esse apoio e introduzirmos mudança que facilita a vida às pessoas, que foi este o nosso compromisso e é de facto esta a necessidade que as pessoas sentem no seu dia-a-dia e que esperam dos autarcas e acreditaram que nós podemos ser esses autarcas e é isso que nós tudo iremos fazer neste período agora de muito trabalho, que vai ser de muito trabalho, mas sim, não só fidelizar as 3 mil pessoas que já acreditaram em nós, mas trazer mais, e é esse o nosso objetivo. Nós vamos cá estar, respeitando todos, cada um tem direito a seguir as suas opções e as suas linhas, nós temos o nosso caminho é este e não nos vamos desviar. Mais uma vez, esta entrevista conto com a ajuda do José Faustino para me ajudar. Boa tarde, José Faustino. Quer fazer a primeira pergunta? Boa tarde. Portanto, nós fizemos aqui um acordo de fazer estas entrevistas os dois, portanto, já fizemos antes das eleições e vamos... Correu bem agora, na campanha? Correu na campanha. Foi aqui que a Flor Bela ganhou as eleições.
aqui na televisão, ao contrário do que ela pensa. É verdade, Mas agora é do moderno. debate, que foi muito importante. Estas eleições, Verdade. estas eleições, a análise que eu faço é esta. E a introdução serve de introdução para a pergunta. Vamos ver. A CDU ganhou as eleições, sem dúvida nenhuma, mas a grande vitoriosa política foi a Flor Bela Fernandes e o movimento Cuidar de Évora. Portanto, isso, não há dúvida nenhuma, foi isso que aqui disse. E há outra coisa que também não tenho dúvida nenhuma, ao contrário do que o governo diz, e os políticos e tudo isso, e a própria Flor Bela disse, as redes sociais valem pouco mais que zero, é uma ilusão. Ainda hoje estive a ler assim por alto, uns artigos de uns jornais que fizeram um trabalho sobre as rádios de proximidade e há uma sistematização dos responsáveis políticos para as fazer esquecer. Não interessa. Não é digital, não é moderno e muito menos verde. São mais azuis porque é a cor do éter. Todavia, parece-me a mim que estas eleições decidiram, é aquilo que eu acho, na comunicação social, na televisão, porque o serviço público chamou a si alguma responsabilidade de algumas autarquias, e depois nas rádios e nos jornais locais que deram voz às pessoas. É verdade. E a grande vantagem que me parece que a Flor Bela tem é que ganhou todos os debates em que participou, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, porque não é a falar a pessoa de porta a porta que consegue apresentar um programa político. Consegue fazer diferenças entre si e os outros nos debates e a falar com eles e nos tempos de antena, etc, etc. Foi aí, penso eu, que as eleições se ganharam. Agora, sendo a vitoriosa, confesse-nos lá. Portanto, toda a gente tem sempre o objetivo, se é candidato à Câmara, ganhar a Câmara. Claro. Toda a gente sabe isso. Mas sabemos à partida que não são todos candidatos para ganhar. Quer dizer, a Flor Bela e o seu movimento era impossível ganharem a Câmara de Évora. Todavia, tiveram um resultado quase impossível. Não é? Agora, a Flor Bela e o seu movimento têm dois problemas nas mãos. O primeiro, hoje aqui, é explicar aos nossos ouvintes, o Sérgio já fez a pergunta, mas como é que obteve, qual foi a chave da mensagem de diferenciação? Porque eu fiz algum trabalho de casa, não tanto como desejaria, e sei que a Flor Bela, que não é propriamente uma novata nisto, tem cara disso, mas não é. Portanto, anda na política há muito tempo, já andou em partidos políticos, porventura está nisto porque o partido onde estava não a quis, ou não lhe deu aquilo que queria, e agora tem razão, assim, está a ver, afinal de contas, eu valia mais do que aquilo, porque agora vale 3.000 votos, e antes não sabia o que é que valia. Portanto, tem um histórico político. Agora, diga-nos lá a que se deve de facto, e não aquilo, não, eu sei que tem muita facilidade em se exprimir, e vai utilizar isso com certeza, isso é bom aqui na rádio, mas diga lá quais foram, e eu sei que não teve assessores de marketing, nem coisa nenhuma, não, teve as suas ideias, estudou o problema, aplicou-se, tomou os seus apontamentos. Quais foram, de facto, são duas perguntas, a base daquilo que lhe pareceu fundamental, porque nos debates não tocou todos os assuntos, percebia-se que iam mais 2 ou 3 na ponta da língua, não é? Estavam ali preparados, e agora, essa é a primeira pergunta, quais foram os pontos, qual foi o grande segredo, a vitória foi através da mensagem, qual foi o grande segredo da mensagem, se nos quiser revelar esse segredo, e agora quais são as suas intenções de como é que vai agir, o Sérgio já fez essa pergunta, pelo menos para introduzirmos o nosso tema da conversa, como é que vai gerir toda essa situação? Quando é 1 em 7, aquilo dá 2, 2, 1, é complicado para formar maiorias, também aqui podemos fazer esses jogos florais, mas isso pode lhe tirar alguma influência. Todavia também lhe pode dar, não sabemos. Mas, primeira questão, qual foi de facto a grande linha, ou as linhas principais que conseguiu esta conquista? Porque lá dentro
sempre acreditou que conseguia, eu consigo. E consegui. Mas porquê é que acreditava que conseguia? E o que é que utilizou para conseguir? Isso tem que ser explicado e tem que ser falado, estudado. Olha, Faustino, eu acreditava e consegui, vou-lhe ser muito sincera. Eu não estudava a mensagem no sentido de pensar assim, o que é que eu vou dizer para cativar pessoas? Eu dizia genuinamente aquilo que eu acreditava que era o melhor para as pessoas. E eu acho que as pessoas conseguem nos perceber se nós estamos a ser de facto empenhados e genuínos naquilo que estamos a transmitir e sólidos, que é muito importante, e reais naquilo que é execuível e que não é execuível, e depois optámos por uma mensagem muito próxima dos problemas do dia-a-dia das pessoas e não tanto uma mensagem virada para os projetos, os grandes projetos estruturais, as grandes linhas de desenvolvimento da cidade. Não, nós fizemos uma abordagem diferente. Mais somos uma equipa que quer resolver os problemas do dia-a-dia do Éborense. E esta é a nossa primeira tarefa, e para isso tínhamos que fazer havia um conjunto de circunstâncias onde nós vamos ter que atuar, e eu continuo a acreditar nisso. Por exemplo, atuar dentro da Câmara é fundamental para que tudo floresça, tudo cresça, e enquanto não houver um presidente com essa coragem, com essa vontade, que mobilize os trabalhadores para isso, para essa mudança, eu lembro-me sempre do seu licenciamento zero. Mas a Câmara é uma repartição pública. É verdade, é verdade. Mas tem que florescer o quê? Pode melhorar muito. Melhorar em quê? Melhorar, olha, na forma de desburocratizar, nas tais leis que falávamos há pouco, off the record. Com o microfone, sim, com o microfone. Claro, que estão obsoletas, não servem às pessoas, e a Câmara tem muita autonomia. A Câmara tem que respeitar a legislação nacional, mas tem muita autonomia para gerir o seu território, e nós temos que o gerir melhor. Não estamos a gerir neste momento de acordo com as expectativas das pessoas, e quando eu falo pessoas, incluo aqui os diferentes mundos, o mundo dos empresários, o mundo das organizações, e depois isto também resultou muito, primeira coisa que eu acho, uma mensagem, um projeto de proximidade, e não um projeto de grandes projetos, de grande visão do futuro. Então, não, dê lá um exemplo. Outra questão. Um exemplo de um projeto pequeno de proximidade, que toca às pessoas, e não um grande projeto que não toca às pessoas. Senão assim não nos entendemos. Por exemplo, alterar o regulamento dos licenciamentos e das esplanadas tem que ser alterado, por exemplo, é uma coisa mínima, parece mínima, mas que implica na vida de centenas de comerciantes de Évora. Por exemplo, estacionamento no centro histórico, tem que haver uma proposta concreta de melhoria, não é de resolução do problema, é mentira se alguém disser que vai resolver o problema do estacionamento no centro histórico, é muito grave, é um problema gravíssimo, mas há formas de nós introduzirmos melhoria no acesso ao estacionamento por parte dos residentes. Outra coisa que lhe posso dizer, começarmos a olhar, por exemplo, os residentes do centro histórico como a nossa prioridade e não os turistas e os visitantes, independentemente de acolher bem esses e de os receber bem. Estou-lhe a dar coisas concretas, as quais eu vou fazer propostas concretas. Bons exemplos. Depois, outra questão que eu lhe queria... mas eu agradeço-lhe, agora embala, mas eu não quero que embale. Eu agora quero que dê exemplos dos grandes projetos que não falou. Não, eu não falei, por exemplo... Você não falou no blá blá, não é? Portanto, eu não fiz blá blá, falei naquilo que as pessoas, horários dos restaurantes, grande projeto, vamos já falar de etc. É o dia-a-dia. Eu acho que aí foi a nossa grande... Deu um exemplo de um projeto grande, não vale a pena falar nele, por exemplo. Não é não valer a pena falar. Eu falei, por exemplo, para mim há um projeto, projeto que depende do município, porque depois há projetos que não dependem do município, mas dependem do apoio e da cooperação do município. Um projeto que depende do município, que eu acho que é prioritário, se houver dinheiro e se houver capacidade. Mas eu quero um exemplo de que não falou muito. Que é importante, mas você não falou muito. O hospital. Eu não falei muito, e vou-lhe explicar porquê, Faustino. Eu não gosto de mentir. Eu sou muito defensora, e há quem diga que isso na política é um erro, eu até agora acredito que não é. Nós devemos ser
frontais e claros com as pessoas. Não devemos entender que o eleitor não pensa pela sua cabeça. As pessoas pensam, fazem análise das coisas. E depois, no momento das eleições, pronunciam-se ainda às urnas ou não ainda às urnas. Isso é muito revelador. E nós temos que aprender que eu não duvido da vontade dos políticos de fazer o nosso novo hospital. Não é isso que eu estou a pôr em causa. Não concordo com a insistência de se definirem prazos e prazos quando se sabe de antemão que há graves problemas para que aquela obra possa efetivamente entrar no terreno e seguir um caminho de trajetória regular e normal e que vai acontecer se calhar de 2, 3, 4 anos. É cedo, as condições não estão criadas para isso e eu acho que sendo um projeto estruturante não só para a Évora, mas para o Alentejo, sendo um projeto que mesmo assim carece de um olhar crítico, temos grandes questões com as acessibilidades que vou dizer, vão entroncar com aquilo que está a ser planeado para a plataforma logística de Évora. Atenção, estão a ponderar 3 plataformas logísticas no Alentejo. Até isso, nós políticos e nós autarcas deveríamos de pensar, será que a gente precisa de 3 plataformas logísticas no Alentejo? Eu não sei, mas antes da campanha, que a nossa plataforma vai coincidir com a zona do hospital e é uma situação que a mim acho que são questões que se têm que... O que eu entendo é que o hospital tem que ser levado a sério. Mas, Flor Bela, relativamente aos municípios. Acha que são importantes, muito importantes. Mas não as desenvolveu muito na campanha. Porque, não, porque eu não consigo... Discutir com a Tia Maria as 3 plataformas logísticas do Alentejo. Não, coitados, não vale a pena. Entra a 10 e sai a 50. Não vale. A Tia Maria quer é saber quando é que lhe tapou o buraco à porta, exatamente. Quando é que lhe limpou a rua, quando é que a sua filha que vai buscar para ir ao supermercado ter lugar para estacionar para ela ir para o carro. É isso que a Tia Maria quer. Mas depois temos um outro grupo de eleitorado. Bela, agora vamos lá resolver o problema. Eu não sei se viu o nosso programa, mas o nosso programa é bem ambicioso. Vamos lá resolver o problema da Tia Maria. E eu agora já percebo porque é que fala que tem que modificar a Câmara. E até eu vou-lhe fazer uma pergunta direta da Tia Maria. Como é que se tapa o buraco na rua da Tia Maria? Sim. É, por exemplo, administração direta ou recorrendo a empreitadas externas? Porque há quem diga assim, porque é que eu quero 1000 trabalhadores se tem para tapar um buraco? Tem que ir correr a empreiteiros de fora. Não. Claro. Eu tenho é que perceber se não digo que esta ou aquela opção que seja boa ou má, mas como é que pensa que se deve resolver o problema? É assim, ou como é que vai tentar influenciar a Câmara para o resolver? Claro, não, influenciar é assim, tem que se perceber relativamente à questão dos buracos e aos calceteiros. Eu acho que a Câmara não tem calceteiros para resolver os problemas, se calhar temos que adjudicar fora algumas coisas. Contudo, existem calceteiros no mapa pessoal da Câmara que podem mitigar alguns problemas. Agora há uma coisa, na transferência de competências para as juntas tem que se pôr o buraco da Tia Maria, aquele buraquinho está à porta da casa dela. Não é a Câmara que tem que ter a responsabilidade de pôr 3 pedrinhas que faltam. É a Junta. E a Câmara tem que transferir as competências à Junta, os recursos e os meios para a Junta fazer. E depois também temos que planear. Nós não podemos andar a reboque de quem telefona a pedir agora tenho aqui um buraco, agora saiu numa página qualquer da internet uma situação e vamos lá todos àquela situação. Tem que haver planeamento e organização dos serviços, mas tem que se rentabilizar as pessoas que lá estão, que nem todas estão, se calhar nas funções certas, estão a fazer aquilo que gostam, onde seriam mais rentáveis. Todo este trabalho tem que ser feito, Faustino. Há graves problemas a este nível que bloqueiam muita coisa, que são de fácil resolução. Contudo, sobre higiene e limpeza, vou-lhe já dizer, não sou nada favorável a contratar pessoas para a Câmara para a higiene e limpeza. Sou muito mais favorável a contratar a prestação de serviços. Isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas quando entram para o quadro, enquanto não entram para o quadro, é uma coisa. Depois quando entram para o quadro há umas tendências às vezes de fazerem menos. E eu acho que tem que se ponderar isso, tem que se avaliar. Primeiro, quem é que lá está? Olha, por exemplo, porque é que há de estar uma pessoa na higiene e limpeza que não corresponde... Olha que há muita gente dos outros partidos a ouvi-la. Sim, eu digo isto a todo lado. Cuidado. Eu digo isto aos outros partidos, por exemplo, incluindo ao PCP. Isto é a minha opinião. E diga também ao Bloco de Esquerda. O que é que eles acham? O Bloco de Esquerda também. É que a Flor Bela disse isto.
Sou favorável à adjudicação fora, muito favorável. Vai trabalhar para a Câmara. Quando está a contrato e a princípio, é uma verdade, coisa. é uma realidade. Assim que se apanha no quadro é outra. Nem todos, não generalizemos. É uma realidade, mas não se pode dizer. Pode ir comigo, digo. Eu não tenho medo, eu não gosto de generalizar, eu costumo dizer assim, as câmaras, o grosso das pessoas que lá estão trabalham muito. E depois há uns quantos que não trabalham. E se nós formos na rua e tiverem 4 pessoas da Câmara, 3 a trabalhar e 1 ao telemóvel, as pessoas só falam do que está ao telemóvel. E não falam dos 3 que estão a trabalhar. E isto é uma imagem que um presidente de Câmara não pode deixar que passe na rua. Nós temos de dar um exemplo. Somos funcionários públicos. Por isso temos algumas vantagens face aos privados. E temos que ter gosto na nossa atividade. Por exemplo, olha, vou-lhe dizer outra coisa. Vai bater à porta do presidente ou como é que vai fazer? Não, eu vou fazer propostas concretas ao Presidente, das situações que nos chegarem e daquilo que eu entender que deve ser feito. Mas o Sr. Presidente tem competência própria na gestão de recursos humanos. Ele é que decide, eu não posso mandar no Presidente nessa matéria. Claro. Mas, vou-lhe sugerir, até já transmiti isto ao Sr. Presidente, ele vai contar comigo como se eu fosse uma vereadora a ganhar o meu salário de vereadora. Eu vou fazer propostas concretas. Não vou cingir só um pelouro, como se tivesse um pelouro. É nas áreas onde eu entender que é importante intervir, é nas áreas onde me cheguem pedidos das pessoas para tentar resolver. E se lhe oferecesse um pelouro, aceitava? Não, porque era aí outra vantagem que eu acho que nós tivemos face às outras pessoas, aos outros adversários políticos que há pouco não disse. As pessoas leram-nos como nós efetivamente somos, livres de tomar a decisão que entendemos que é a melhor para as pessoas. Podemos errar. Podemos não tomar a melhor decisão para as pessoas e pensando que estamos a fazer, mas não temos nenhum secretário-geral, nenhum presidente do partido, nenhuma pressão do governo. Nós, genuinamente, podemos ter essa liberdade de decidir aquilo que, no nosso entender, é o melhor e é legítimo que outros tenham outro entendimento, com respeito pelo entendimento dos outros. E esta sensação de liberdade que nós temos levou as pessoas a confiar que nós efetivamente íamos fazer por elas, porque há uma coisa que é certa, as pessoas entendem e estão desiludidas, que acham que cada vez menos os partidos tradicionais não fazem por elas, fazem por outros interesses, seja verdade, seja mentira, mas é uma ideia generalizada ou alguma verdade. A Flor Bela tem que comer e tem que fazer a sua vida. Claro. Não sendo vereadora, não sei se tem fortuna pessoal, não sei, não me interessa. Eu vivo do meu trabalho. Pronto, tanto vivo do seu trabalho, portanto tem que trabalhar. Olha a nossa campanha, o meu subsídio de férias foi como a gente com a campanha. Certo. E alguns donativos pequeninos, mas como muitos deram, a gente conseguiu ter as nossas continhas. Mas o que eu queria perguntar era como é que consegue agora manter esse ritmo todo ao longo de 4 anos? Olha, tem que manter com muita responsabilidade. Sem estar o tempo inteiro. Claro, tanto que já tenho umas propostas amanhã para o Sr. Presidente que me vão facilitar a vida se forem aprovadas. E como é que fez a proposta? Rentabilizar o meu tempo. Foi sozinho ou tem colaboração? Tem uma equipe constituída, o movimento constituiu uma equipe para fazer propostas? Nós trabalhamos, esta foi sozinha, eu por acaso tenho uma vantagem porque trabalho em câmaras há muito tempo e tenho conhecimento do funcionamento dos municípios, o que me facilita às vezes a vida, mas nós temos uma equipa, eu tenho pessoas da área das finanças e contabilidade que me ajudam, tenho da área do urbanismo, que são áreas que eu não domino, mas eu sou muito estudiosa e gosto muito de ler e de aprender e de perceber, mas temos equipas, claro, e funcionamos muito em equipa, até relativamente aos outros órgãos. Temos uma forma de trabalhar, de nos reunirmos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, preparar os trabalhos, vamos continuar na rua. O Faustino vai ouvir falar de nós vamos continuar na rua. Eu vou continuar a ir às associações, só se não quiser receber, não é? Qual é a proposta que vai fazer ao Sr. Presidente? Diga lá aqui em primeira mão. Eu tenho direito. Merecemos o exclusivo, diabo. Bem, eu vou-lhe fazer, por exemplo, isto para rentabilizar a possibilidade dos vereadores da oposição serem mais úteis ao município e às pessoas. Eu vou propor que é uma proposta de trabalho, método de trabalho. Método de trabalho, que as reuniões passem para as segundas-feiras,
para às 18 horas, porque isso dá-nos uma grande margem de trabalho de receber os documentos à quarta ao fim do dia. Temos a quinta e a sexta para consultar os serviços se precisarmos de esclarecimentos e de informação, ou consultar processos. Temos o fim de semana para trabalhar com as nossas equipas naquilo que queremos, qual vai ser o nosso sentido de voto, ou a nossa contraproposta, ou melhorias na proposta, aquilo que for, ou prepararmos também as nossas propostas para a reunião de Câmara, e depois reunimos à segunda-feira às 6 da tarde, nunca às 3 da tarde. As reuniões, como diz a lei, são públicas, e nós, se queremos que os municípios deixem de se abster e comecem a acreditar que ali se trabalha e que ali se resolvem os seus assuntos, a primeira coisa que temos que fazer, trabalhar num horário que as pessoas conseguem lá ir e conseguem assistir para ouvir, porque estão interessados, conseguem, também tem uma outra proposta que vai sair amanhã, que eu não sei se é aprovada, como é que vai ser, para se definir claramente como é que o município pode participar numa reunião de Câmara e alargar o período de participação das pessoas na Câmara. Porque eles podem, mas a informação é opaca. Eu perguntava na rua às pessoas, olha, e você alguma vez foi à reunião de Câmara? As pessoas nem sabem, nem como ir, nem o que fazer, nem que podem ir, nem a que dias é a reunião, a generalidade. Claro que as pessoas que já estão motivadas para a política, que andam na política, ou que têm um grave problema na Câmara e que estão desesperados na sua vida, são os que procuram isto e conseguem saber. Mas as câmaras, eu gostava de um dia estar numa Câmara, numa reunião de Câmara, e termos ali uma data de gente a assistir. Ouvir, ali estamos a decidir a nossa vida comunitária, não é? No princípio tinha. Eu lembro, não me lembro, mas o que desmotivou muitas pessoas de irem lá, à parte dos horários, tudo isso, é que a ida deles lá não resolvia problema nenhum. Ora, tem que se antes, pelo contrário, piorava, que era tomate de ponta. Pois, mas não, com o amigo não, e vai ser um problema. Outra. Isto é a leitura que as pessoas fazem. Faustina, eu tenho pessoas que nos apoiavam e etc, e não queriam dar a cara com medo de retaliações. Eu sei que isto acontece, eu sentias, e estava dentro de um partido, só porque era um bocadinho rebelde lá dentro, imagino quem está de fora, mas isto tem que se acabar, então se nós vivemos em democracia, as pessoas têm o direito de lutar pela vida delas, e um autarca tem o dever de tentar resolver os problemas às pessoas dentro da lei, sem outros interesses, só o interesse de resolver as coisas. Ou de dizer às pessoas claramente porque é que não consegue resolver, porque há coisas que não se conseguem resolver. É verdade, não se consegue resolver, porque implicam com leis nacionais, porque são inviáveis do ponto de vista dos recursos da Câmara. Dizer as coisas às pessoas com transparência, porque nós não vamos agradar a todos sempre. Isso é outro erro dos políticos, querer agradar a gregos e troianos. As pessoas também estão um bocadinho saturadas disso. Flor Bela Fernandes, já agora José Faustino, deixe-me meter a colher. Tendo em conta os resultados das eleições autárquicas para a Câmara de Évora, houve uma dispersão de votos, uma dispersão de mandatos. Como é que acha que vão ser os próximos 4 anos? Olha, eu espero que sejam 4 anos de muita responsabilidade de todos os que foram eleitos. O movimento Cuidar de Évora, como vocês sabem, foi a 4ª força política do Conselho. Entendeu, e reunimos logo sobre isso, se deveríamos estar ou não nos órgãos executivos, nas mesas, etc. Entendemos que há outras forças políticas mais bem posicionadas e que devem estar. Entendemos que a pluralidade deve ser refletida nos órgãos. É esta a nossa postura e tem sido a nossa postura nas instalações que têm acontecido nos vários órgãos. A nossa postura vai ser efetivamente esta. Entendam lá uma coisa, a Câmara elege 7 vereadores. Normalmente uns ficam na oposição e outros vão para o Executivo, que normalmente são da confiança do Presidente, o que é natural, legítimo, etc. Neste momento o Presidente só se elegeu a ele e mais uma pessoa, o que nunca a Câmara de Évora foi governada apenas com 2 vereadores. Mas atenção, tem 2 vereadores a tempo inteiro, mas tem mais 5 no Executivo. As competências da Câmara tem muitas competências, que normalmente delega no Sr. Presidente, que tem as suas competências próprias, fica com as competências do município e ele depois próprio delega nos vereadores que estão a tempo inteiro para executarem, não é? Normalmente um programa eleitoral. Pode delegar em vereadores que não tenham o tempo inteiro.
Pode, a meio tempo. Pode, ele até pode escolher meio tempo. E até pode Sem delegar dúvida. funções em vereadores que nem tenham tempo Certíssimo, nenhum. certíssimo. O que Antigamente a eu... oposição tinha os jardins e os cemitérios. Não é Pronto. desse tempo. Não, por acaso não. Olha, mas é giro. Era o pluro dos jardins e dos cemitérios. Era o da oposição. Ou seja, nós temos 7 pessoas eleitas para trabalhar por Évora. Neste momento, ninguém tem a capacidade de sozinho governar com o seu programa eleitoral. Tem que ter a humildade de todos de perceber que os vários programas eleitorais têm coisas positivas e negativas e que os évorenses uns apostaram noutros, mas não apostaram num taxativamente. É aquilo que nós queremos. Se calhar há aqui uma mistura de coisas boas e nós temos de ter essa humildade e essa capacidade enquanto vereadoras que fomos eleitos pelas pessoas porque elas querem que a gente faça aquelas coisas. E acredita que isso é possível? Eu vou lutar por isso, eu vou fazer isso. Eu vou lutar por isso. Não quer dizer que eu às vezes não discorde ou do vereador, ou do senhor presidente, ou do vereador do PS, ou do vereador do PSD, dos vereadores do PS. Eu provavelmente, ou eles de mim. Eu amanhã vou fazer propostas à Câmara. Podem votar todos contra as minhas propostas. Eu tenho a legitimidade, enquanto vereadora eleita, independentemente de estar a ganhar um salário ou não estar a ganhar um salário. Eu tenho uma responsabilidade. Vou levar lá a sério. E vocês sabem que... Agora, mas essas propostas que vai levar... Agora são mais de... Também a ordem de trabalho tem que mas se... há duas maneiras de fazer isso. Eu vou-te fazer a pergunta sobre a metodologia e sobre aquilo que nos está a dizer. Em termos práticos, pode fazer isso de duas maneiras. Uma é agarrar, fazer várias propostas, estudar com a sua equipe, chega lá no dia da reunião, meus senhores, tenho aqui a agenda, a coisa, tenho aqui esta proposta para fazer. Outra coisa é fazer lobbying, permita-me que use aqui o termo, sim, pressão, pronto. Lobbying pode não ser uma coisa má, pode ser uma coisa sim, boa. Sim, não, eu não gosto muito do termo. Mas às vezes a gente usa sempre mal. Mas é para se perceber melhor. Fazer pressão, lobbying com alguma área. Tentar convencer, para aprovarem as os coisas. Seus colegas vereadores, sensibilizá-los para as suas propostas. Vamos fazer assim, Faustino. Pode seguir essas duas vias. Vou-lhe ser muito honesta, até porque se os meus adversários ouvirem esta entrevista, ficam já a saber que os seus eleitores só esperam honestidade da sua parte. É isso mesmo. Eu vou tratar a reunião de Câmara com a nobreza que ela tem. Eu tenho colegas vereadores com assento na Câmara, que todos têm o mesmo dever que eu tenho. Candidataram-se para isso, para ajudar as pessoas, para resolver os assuntos, para promover o nosso conselho, etc. Eu vou fazer as propostas genuinamente que eu concordo, não invalida que pontualmente, não porque quero os votos das pessoas, por exemplo, com o senhor Presidente que está em efetividade de funções. Eu, naturalmente, se houver um assunto que eu acho que é muito útil e pertinente, eu posso discutir com ele durante a semana e preparar a proposta, porque não tenho que fazer as coisas às escondidas e vem agora uma bomba, uma grande proposta. Mas não no sentido de ter que negociar a votação. Nós temos que apresentar propostas, porque o mesmo pode acontecer com os outros vereadores, apresentarem boas propostas e eu aprová-las. Convencê-los, mas eu acho que o convencer é o momento em que nós apresentamos a proposta, explicar porque é que nós apresentamos aquela proposta, porque é que achamos que é útil, que é positiva, que é importante ser aprovada pela Câmara, e os meus colegas têm cabeça para pensar, vão analisar e vão concordar com os meus fundamentos, não vão concordar, vão-me levantar questões que eu posso não ter ponderado e que eles que vão levantar, vão votar pura e simplesmente contra porque é uma proposta do movimento e eles querem ter problemas políticos com o movimento. Era isso é que eu não queria, eu queria efetivamente desmistificar isto, porque sabe como é que eu acho que as forças políticas crescem e que o movimento cresce? Não é com estas disputas, é se as pessoas sentirem o que o Faustino disse, que vale a pena falar-se com o movimento, ou que vale a pena falar-se com o presidente, ou que vale a pena falar-se com o vereador do PS, ou que vale a pena falar-se com o vereador do PSD. E isto crescemos todos e depois o melhor ganha, o melhor vencerá, porque depois há outras características que contam, o perfil de liderança, a preparação para as coisas, o tal debate na RTP, e eu injustamente, e corrijo, claro que eu tenho que dizer o melhor da nossa comunicação social local, tratou-me em total pé de igualdade, não tenho a razão de queixa, gostei muito de estar em todos os programas, foram excelentes e extraordinários, e de facto o programa da RTP deu-se ali um volte-face, porque as pessoas entenderam que
reconheceram-me competência, provavelmente reconheceram outros também, mas eu fui a surpresa, porque as pessoas achavam que isto era um movimentozinho, ressabiada, está zangada, e depois as pessoas perceberam, pá, espera lá, a pessoa está a trabalhar e tem competência e transmitiu aqui alguma confiança e segurança. Mas também estava um bocadinho zangada, nessa altura não. Zangada e estou, e continuo. Zangada. A gente tem que ter, quando acreditamos nas coisas, eu sou assim, tenho às vezes é defeito, outras vezes é qualidade. Quando acredito nas coisas, empolgo-me. E às vezes pensam que eu estou zangada, mas não é zangada, é empolgada. Embora seja uma jovem. Eu tenho 49 anos, Faustino, já não sou muito jovem. Isto também já não é para muito tempo. Mas sendo, sim, é jovem, já é jovem, ainda é jovem, pronto, mas é uma senhora nova, portanto. Claro, sim, claro. Mas teve anos, era aí que eu queria chegar, teve anos de experiência suficientes para perceber que em Portugal os partidos não promovem a meritocracia. Eu sei. Apostam muito na mediocridade. Eu sou um exemplo portanto, disso. Sempre por baixo. Verdade, infelizmente, portanto, mas acho... Sabia perfeitamente que não era por propostas nem com competência que subia. Tinha que sempre fazer a vontade ao chefe, não é? Pois, mas eu tenho esse mau feitio, não dá. Eu comigo ao Faustino, é aí assim. Não podia lá estar, tinha que sair, não é? Pois, e quando olha, mas eu agora vou falar voltar a falar disso. Eu não escondo o meu passado político e também, como falávamos há pouco, Faustino, eu também gosto de política. Sempre gostei. E eu antes de entrar para o partido, antes de entrar para o partido fazia política e não sabia que era política. Porquê? Andava sempre nas associações, nas iniciativas, tudo o que acontecia na sociedade eu achava, tomar posições, sempre fui assim desde miúda. Já é política, isso já é política, não é partidária. E mais tarde venho a entrar num partido que eu gostei muito, aprendi com muitas pessoas, eu também a experiência política que adquiri, eu tenho que reconhecer, foi num partido, porque contactei com outros políticos mais experientes que eu e aprendi. Aprendi coisas boas e verifiquei coisas que não concordo. O que é que eu sempre consegui manter? A minha estrutura de... Eu, quando concordo e acredito numa coisa, sou assim, Faustino, eu não vacilo, mas quando não concordo, eu também não vacilo a outros valores, porque eu entendo a política como um dever de nós fazermos aquilo em que acreditamos que é o melhor para a comunidade, para a polis, para os outros, não é para mim, para os outros. E eu acredito nisto genuinamente. O que é que querem fazer? As pessoas pensam que eu sou... Não é demagogia, é verdade. Mas a primeira atitude é sempre de sentir bem a fazer isso. Sim. Há sempre essa ponta egoísta das pessoas que fazer Faustino, bem pelos outros, mas primeiro tem que sentir bem. Eu vou tentar mostrar às pessoas... Mas o Sérgio ia fazer uma pergunta. Desculpa, Sérgio. Só responder a isto. Eu vou tentar mostrar... Como agora conseguimos mostrar, não fui só eu não gosto de focar tudo em mim, nós somos um grupo, uma equipa e quero que sejamos muito mais daqui a 3 anos. E para isso temos de trabalhar e criar consistência e sermos coerentes e termos qualidade nas nossas intervenções para virem mais pessoas exigentes juntarem-se a nós. Mas eu acredito que irei conseguir mostrar que um vereador da oposição, sem ganhar salário, sem estar lá às horas todas, eu tenho a minha atividade profissional, trabalho na Câmara de Beja, sou chefe de serviço e tenho muito trabalho lá e tenho que o cumprir. Eu vou mostrar que um vereador da oposição é um vereador com a mesma legitimidade de outro vereador que está a tempo inteiro e que ganha o seu salário. A única diferença é que aquele só faz aquilo e eu tenho uma atividade profissional de onde ganho o meu salário da minha vida. Agora, isso não me inibe de eu ser uma vereadora que faz propostas e que tenta resolver as coisas e que leva os assuntos ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente uma vez dizia-me que debate sempre com os vereadores os projetos estruturais do Conselho. Eu não me importo nada de debater esses com ele, mas ele comigo vai debater os assuntos da Tia Maria. Percebe? Eu não estou só interessada em discutir... Sérgio, eu ainda tenho aqui 2 questões que ficaram muito importantes, daqueles assuntos que ela nem quis falar na campanha, porque de facto
diz pouco às pessoas, mas é importante aqui na rádio. Sim, eu gostava de perguntar ainda em relação falarem ao PS. sobre ele. Deixa-me só fazer esta pergunta do PS. Não faças que esteja à vontade, só queria. E digo já quais é que eram os temas. É a questão do estacionamento do centro histórico, que apontei aqui, e é a questão do hospital. Acho que ainda temos que bater nisso. Mas para fecharmos, mas o Sérgio tem mais umas perguntas. É só uma pergunta, é para fecharmos este assunto do PS, porque a Flor Bela foi militante do PS, chegou a ser candidata mais do que uma vez pelo PS, tentou chegar à presidência da Federação Distrital, e perguntava-lhe, tendo em conta estes resultados que conseguiu, a sua eleição, quase 3 mil votos para a Câmara Municipal, tem aquele sentimento de ter dado uma lição ao PS ou não? Olha, é assim, eu não gostava muito, sabe que eu no Partido Socialista tenho pessoas que gosto muito, outras gosto menos, mas isso faz parte, eles também não gostam de mim, faz e outros parte. Não gostam nada, não é? Faz parte. O que é que eu reconheço ao PS? E eu tenho que dizer isto. Eu aprendi muito o que sou hoje, até como política, com pessoas do PS. O PS tem pessoas extraordinárias. O que é que eu acho? Neste momento, e já nessa altura que me candidatei à Federação, sentia que estávamos a entrar num período de estagnação em que se estavam a perder os quadros mais relevantes do PS, perder no sentido até da sua motivação, da sua atividade, as coisas, a tendência, as pessoas envelhecem, né? E não estava a haver uma renovação, nem um reconhecimento de bons quadros que nós lá tínhamos, e tínhamos pessoas extraordinárias, saíram todas. Só que não saíram com estrondo, eu lá estou a fazer estrondo, mas saíram todas aquelas pessoas que eram pessoas extraordinárias da nossa sociedade, de Évora, de outros concelhos, e que vão para a política com a mesma legitimidade que aqueles que lá estão e que são sempre os mesmos, e com todo o respeito por muito trabalho que já fizeram, mas há momentos em que a gente deve deixar crescer outros e dar essa estrutura. Eu assumi plenamente, claramente no PS que eu queria ser a política de primeira linha. Porque toda a gente diz, ela teve cargos, eu tive, isso, efetivamente, mas nunca de primeira linha, nunca fui a candidata do PS à Câmara, à Assembleia Municipal, à Assembleia, nem uma freguesia. Eu lembro-me das últimas eleições em que eu estive, olha aqui para a nossa conselhia, para a conselhia de Évora, do PS, sabem o meu lugar na lista da conselhia? Eu estava no final da segunda lista dos suplentes. E há uma coisa que é assim, eu sou humilde, mas também atenção, até se o PS, aquilo que me reconhecia para a minha conselhia, era o segundo lugar, era a última da lista, da segunda página dos suplentes, eu não estava ali a fazer nada, estava a perder o meu tempo, eles a perderam o deles comigo, que eu também era chata, mas não vale a pena. Agora, eu desejo um bom caminho para o PS, para o PSD, para a CDU, são partidos pilares da nossa democracia. Eu espero que eles, em vez de se preocuparem em olhar para fora, para os adversários que estão a surgir, seja os movimentos independentes, seja uns mais à direita, como o Chega, olharem para dentro, está na altura. Porque eles, de facto, são pilares da nossa democracia, mas têm que pôr a mão na consciência e têm que perceber, não está a correr bem, basta ver a abstenção e basta ver que quem se abstém já são as pessoas com mais instrução, com mais capacidade crítica, com mais massa crítica, e o facto é que os partidos não estão a cativar essas pessoas para a intervenção cívica na política. E depois sabem o que é que isto vai dar? É que nós até somos um movimento independente, equilibrado, quer dizer, não estamos aqui, não somos nem xenófobos, nem racistas, nem essas coisas, mas um dia pode-nos acontecer uma coisa mais preocupante, e os partidos têm que fazer o seu caminho também por dentro, enquanto eles resistirem a tratar a democracia que já tem 50 anos, a nossa democracia está a entrar na democracia madura dos países da Europa do Norte, então nós temos que ver, tanto que a gente vê agora, a Alemanha é um conjunto de coligações, há mais exigência, muito mais massa crítica, mas o eleitor, eu sou uma eleitora diferente da que foi a minha mãe e a minha avó. O meu filho já é um eleitor diferente daquele que eu sou, e os partidos têm que acelerar o passo. Porque, olha, vejam o partido IL, que é a Iniciativa Liberal, não me identifico com essa área, mas o IL é muito criativo e tem umas abordagens inovadoras e diferentes, e eles estão a fazer uma adaptação à sociedade, claro que dentro da sua linha ideológica. Os outros têm que fazer o mesmo.
têm que fazer o mesmo dentro das suas linhas ideológicas. Deixa-me perguntar ainda uma coisa, Flor Bela. Depois de sair do PS, antes de dar a palavra ao José Faustino, que ele depois tem que fazer estas duas perguntas que já disse, deixa-me só fazer esta pergunta. Depois da saída do PS, houve quem dissesse que o movimento era um projeto de ambição pessoal da Flor Bela. Como é que responde a essas pessoas? Olha, é assim. Se a ambição pessoal é eu concretizar um sonho ou eu acreditar na política, querer estar na política e entender que a política é para servir as pessoas e eu daí tirar a minha ser feliz a fazer isso, então pode-se dizer que é a minha ambição pessoal. Só que eu não estou sozinha, eu tenho mais 100 e tal pessoas da ambição pessoal que nunca tiveram na política, que eu consegui transmitir que a política é uma coisa, não é só, as pessoas confundem política com as questões partidárias, com a gestão partidária, que às vezes as pessoas não gostam de certas coisas que acontecem. E eu fiz um grande esforço junto destas pessoas de as cativar, porque de facto o movimento começou comigo e com mais 10 pessoas, mas se calhar dessas todas ficaram 5 mais ativas e fui eu que falei com toda a gente. Fui eu que fiz sempre os primeiros convites. E eu tenho pessoas no movimento que política para eles era aquelas chatices que aconteciam na televisão. E já agora essa falta de experiência não acha que prejudica o movimento? Porque olhando para a bancada, por exemplo, da Assembleia Municipal, vimos lá eleitos com muitos anos de experiência, não é? Claro. Eu acho que não prejudica, acho que a mim vai-me dar trabalho porque eu ajudo muito e as pessoas estão disponíveis para aprender, mas vai trazer novas visões, novas maneiras de estar na política, novas intervenções, novas formas de fazer política, e pena que a gente só elegeu 3, porque ainda tínhamos pessoas logo a seguir também muito que eram belíssimas se tivessem entrado, para fazer essa mudança, refrescar as coisas, abordar a política do ponto de vista positivo. Podem fazer metade do mandato e depois dar lugar ao outro. Olha, isso não sabia. Pois, posso ver isso. Mas as pessoas agora vão todas ganhar experiência também nas freguesias. O Bloco de Esquerda, no princípio, usou muito essa técnica. Tinha 3 ou 4 deputados e rodava muito. Pois, eu não sei. Isso não sei, porque também as pessoas têm que criar formação e ganhar experiência. Já agora uma última pergunta, que o José Faustino daqui a bocado começa a torcer o nariz. Uma última pergunta. Tem carta branca ou recebe indicações e tem que prestar contas aos outros elementos do movimento? A Flor Bela é a líder do movimento, presidente ou secretária-geral, é a chefe. Mas é a líder do movimento. As pessoas ouvem muito no movimento por 2 motivos. Primeiro, eu é que as convidei, eu é que as motivei, eu é que as fiz acreditar. Isto para mim é uma grande responsabilidade, eu não vou defraudar essas pessoas, a não ser sem querer ou por uma razão que me ultrapasse qualquer coisa, porque as pessoas acreditaram primeiramente em mim e nesta minha forma de ver a política. E que eu acho que cativou as pessoas a acreditar que ainda é possível fazer-se diferente. E eu acho que o ser humano tem a tendência de acreditar nas coisas positivas e de querer ser feliz e de querer estar bem. As pessoas acreditaram nesta minha visão da política, que eu lembro muitas vezes acusavam, tu és uma romântica. Não é romântica, eu não sou ingênua, mas eu acredito genuinamente nisto e não consigo estar de outra forma. E nós funcionamos muito em grupo. Claro que as pessoas me ouvem porque me reconhecem a experiência política, de eu ter experiência política, e reconhecem-me competência. Mas elas também já sabem, que eu já disse muitas vezes, vamos fazer um caminho de 4 anos, e daqui a 4 anos vamos ver outra vez quem são os melhores, para avançarem, porque eu sempre defendi isto, avançarem os melhores, e vou continuar, e se daqui a 4 anos eu não for a melhor para ir à frente, a considerada, a que tem o perfil, porque nunca somos perfeitos, mas de todos, aquele que tem o perfil certo para ali, para ali, para ali, eu não serei. Escrevo o que eu estou a dizer hoje, mas lá estarei para ajudar e para apoiar, porque há uma coisa que eu vos digo, claro que eu estou contente de ser vereadora, mas não estou contente de ser vereadora para ter o estatuto de vereadora. É porque eu, como vereadora, posso tentar fazer coisas que não fazia se não tivesse o estatuto de vereadora.
É isto, é esta a diferença. Não é o estatuto de ser, senhora vereadora. Não, é que eu, como vereadora, tenho um conjunto de competências e de relação hierárquica que me podem facilitar eu poder fazer coisas nas quais acredito e que me podem ajudar a conseguir fazer. A Flor Bela é a voz do povo junto da Câmara. Ai, serei. É isso? E não é só a voz, eu quero ser também a ferramenta. A ferramenta, mas porque aí eu vou tentar juntar a política à técnica. Muito bem, vamos ver aqueles temas que de facto não dão votos, né, a perder tempo e tal, mas de facto são úteis, e é aqui que se joga, direi, não sei se o termo é o melhor, a grande política, ou a média política, uma vez que isto é uma questão conselhia. O estacionamento do centro histórico é um velho problema. Entre amigos dizíamos que era uma conversa de um outro nosso amigo, não interessa agora para o caso, é a conversa da velhota, sempre dos mesmos, do Sarrazina, dos Marretas, sempre a mesma conversa. Centro histórico, estacionamento do centro histórico. E a pergunta que lhe fazia, muito concreta, sobre isso, não é a primeira vez que a faço, assim mas há isto para introduzir o tema, há aí umas ideias peregrinas que defendem que o melhor era o centro histórico não ter automóveis. Outros que dizem que não, que é bom que tenham por que circular os automóveis. E qual é o seu ponto de vista? Como é que se resolve o problema dos automóveis no centro histórico? Não se resolve no século XXI. Ponto. Porquê? Remedeia-se. Porque o centro histórico não é uma estrutura urbana preparada para as exigências e para a qualidade de vida, aquilo que é considerado qualidade de vida no século XXI. Hoje em dia, uma família que tem 2 filhos, os filhos quando crescem, até podem passar pelas bicicletas, mas pedem um automóvel, querem um carro. E um carro ainda é o meio de transporte mais utilizado. Se me disser assim, temos que fazer um esforço de políticas de melhorar a questão dos transportes públicos, tudo, concordo, mas é irrealista dizer que se tiram os automóveis do centro histórico. E passo a explicar. O centro histórico tem uma população muito envelhecida lá a residir. Essas pessoas, para fazerem a sua vida ali no centro histórico, não precisam de automóvel, mas às vezes precisam de ir ao supermercado, às vezes precisam de ir ao médico, às vezes precisam, querem ir ver os netos que vivem fora do centro histórico. E das duas uma, ou elas têm carro, ou os filhos vão buscá-las e vão levá-las, porque não há horários de transportes públicos que resistam a estas situações familiares. E, por isso, nós não podemos impedir os carros no centro histórico. Mais, estacionamentos. As pessoas têm carros, chegam do trabalho... Esses são os carros de estacionamento dos que lá vivem. É isso para mim muito importante. Mas agora falamos dos outros. Não, mas há os que lá trabalham. Os que lá trabalham é assim, uma coisa é os que lá trabalham, os que lá vão comprar coisas e os que lá querem ir. Esses eu já não concordo. A gente temos que garantir que esses têm, ponto 1. Portanto, a Flor Bela não quer serviços nem comércio no centro histórico. Quero. Eu quero serviço. Aliás, olha, uma das propostas que eu acho... Vai lá fazer o quê? Quando vai às compras não leva o carro? Levo, sou uma dessas que levo o carro e tento estacionar no centro histórico. Evito às vezes e tento evitar sempre. Então, mas uma loja fora do centro histórico... Mas as coisas não são estanques, concorre Faustino. Muito melhor com a outra que está dentro do centro histórico. Não. Eu acho que aquilo que quando eu digo, primeira coisa, estacionamento, primeiro para os residentes. Até todos os políticos aprovou, querem pôr pessoas a viver no centro histórico. Eu fui a única que disse que se deve definir exatamente no centro histórico as zonas para residência e as zonas que são para comércio e para outro tipo de serviços, onde a gente conseguir definir. Porque não é possível, nós não podemos ter as pessoas, a mesma quantidade de pessoas que existiam em 1970 e tal, ou 80 ou 90 no centro histórico agora, porque agora as pessoas têm 3 carros, cada família tem 3 carros, não tem 1, tem 3,
Teu do pai, teu da mãe, teu do filho. Penso que a ideia já se percebeu. O tempo está quase a acabar. Só dizer isso, não. Queria Olha, Rua Davis. Queria falar eu não sobre percebo o porque é hospital. que... Queria falar sobre o hospital. Tá bom. Porque é que fecharam o já trânsito da Rua percebeu. Davis e da Rua do Raimundo? Eu ainda não percebi porque é que os fecharam. Muito bem. Não sou a favor. Mas eu já percebi. Mas Não. também não lhe vou dizer agora. Mas vou perguntar. Como vereadora, depois há de descobrir. Pois, Mas, não sei. Agora, Eu já vi lá umas pessoas a fazer umas apontamentos dos carros que entram. Em relação ao hospital, é um problema corrente, que se tem falado, e que, salvo melhor opinião, parece-me que se conjugaram aqui vários fatores que podem ser uma grande oportunidade para o Conselho e para a Évora. Um é a construção do hospital e o outro é a possibilidade, que me parece cada vez mais evidente, de termos o curso de medicina em Évora, termos a possibilidade de ter um hospital universitário em Évora. Isso não está dito em lado nenhum, mas conjugando estas duas coisas, o que quer dizer que depois passa a ter muita capacidade para os clientes que têm, o que nos leva a outra situação, que é poder prestar serviços, ou virem pessoas para cá para receber serviços de saúde. Portanto, isto é para introduzir o ponto, para não ser só o hospital, porque o que eu ouvi na campanha eleitoral não foi além das infraestruturas para o hospital. O governo paga o hospital, e agora quem é que paga as infraestruturas? Era a preocupação. E qual é a sua preocupação sobre o hospital? Também está preocupada com as infraestruturas? É sim. Eu não conheço esse dossiê, mas tenho várias dúvidas. Está-me a ouvir? Não, agora sim. Agora sim. Eu não conheço o projeto, mas tenho várias dúvidas sobre ele, que já as disse publicamente, até para ver se alguém me desmentia. Mas eu não estou a perguntar esclarecia. o projeto, estou a perguntar qual é a sua proposta. A minha proposta é assim. Primeira coisa, eu duvido que a Câmara tenha capacidade financeira para assumir as infraestruturas e as acessibilidades. Não tem. Tem que ser o governo. Não sei como é que está essa negociação. Depois, temos que pensar o que é que a Câmara está a planear agora que está, ou que vai iniciar a intervenção no PDM para toda aquela zona da cidade. Porque vamos partir do princípio que agora se dava aqui um milagre e o hospital avança de facto, com pernas para andar e começa a todo o gás. Começa a todo o gás. E que a nossa curso de medicina, que não é bem um curso de medicina, é uma escola, vamos ver, uma turma, duas turmas, vamos ver. Mas vamos supor que isso também avança a todo o gás durante este período deste mandato, estes 4 anos. É um curso de medicina, desculpe lá. É o teu não tem curso de medicina, é um ano nem dois. O ministro claro, disse não que havia 3 começar sítios, tudo. o ministro disse assim, há 3 sítios para se abrir o curso, não disse Sim, que o ministro disse muita coisa, até disse que os médicos de família que eram médicos de segunda, ou que é uma ofensa, pois, e os outros de primeira, uma série de profissionais e tudo isso. É isso mesmo. Portanto, o que o ministro diz, acho que não se escreve. Portanto, não se escreve, verdade. Não vale a pena ligarmos a isso. Verdade, mas então vamos partir do princípio. Um autarca que sabe que durante este mandato vai avançar o hospital e vai avançar o curso. Tem que se preocupar e que não tem dinheiro para as acessibilidades. Primeira coisa, tratar disso com o governo. Depois, PDM e PU. Como é que vamos fazer crescer a cidade? Porque depois vêm para cá pessoas morar e trabalhar. E continuamos com o tal problema, não há lotes para construção, não há habitação. É começar já a planear isso, para acolher essas infraestruturas, para acolher essas pessoas que não temos. 4 anos é começar já, e estamos no momento de alterar o PDM, de alterar o PU, então vamos ver que cidade queremos para aquela zona. Como é que nós vamos crescer para acolher essas pessoas? Qual é o papel da reabilitação urbana nisto, incluindo fora do centro histórico? Cá em muitos edifícios, muitos prédios, falar com proprietários que há uma estratégia ou não há uma estratégia. Se calhar tem que haver para acolhermos essas pessoas. Depois temos os estudantes de medicina. Suponha que abre e que isto corre tudo bem, então a gente já não tem para acolher os que cá temos. Vai ser outro boom de estudantes. Então, o autarca tem que se reunir desde já, durante este mandato, com a reitora da universidade e qual é o plano. Qual é a estratégia e o que é que a Câmara tem que alterar nos seus regulamentos, tem que alterar, tem que pôr equipas técnicas a trabalhar e a pensar a cidade para acolher estas infraestruturas. Isto é o papel da Câmara para estes 4 anos. Foi sempre o que eu disse no meu mandato, na minha candidatura.
Entretanto, começa a construir o hospital, muito bem, vamos para a frente. Entretanto, temos que negociar com o ministro, com a ministra, porque não há dinheiro para as acessibilidades, concordo. E mais, temos que negociar com as estradas, com as infraestruturas de Portugal, porque por acaso a linha de comboios também vai por ali, por aquele lado, e por acaso a tal plataforma de mercadorias vai também ali para aquela zona, onde vai desembocar o hospital, para a zona das Alcáçovas, para a estrada das Alcáçovas e para a A6. E depois, como é que vamos planear, que também é muito importante, os acessos da zona sul da cidade para a zona norte por causa do hospital? É que aquelas vias todas já estão todas sobrelotadas de trânsito. Isto é o que o autarca tem que montar uma equipa técnica pluridisciplinar e multidisciplinar a pensar a cidade para acolher essas infraestruturas. Senão, constrói-se o hospital e depois começamos com os problemas que não há onde os médicos não têm onde dormir, os médicos não têm onde estar, os enfermeiros, os auxiliares para o hospital. Tem os auxiliares, o hospital não vive só de médicos. Vive de técnicos auxiliares, vive de enfermeiros, vive de auxiliares, de limpeza e de apoio, vive... A questão, os bombeiros estão na outra ponta da cidade. Como é que eles vão para o hospital? Qual é as acessibilidades? São assuntos que eu acho que um autarca, se acredita piamente que estes 4 anos aquilo vai começar tudo a todo o gás a construir, e mesmo que não acredite que se calhar em 8 anos, se calhar constrói-se. Outra coisa muito interessante, que eu ainda não fui ver, mas quero ir ver, o Hospital de Évora está no Orçamento de Estado de 2022, já há visto do Tribunal de Contas, continua a dizer sempre a mesma coisa, ninguém me respondeu. Eu, se estivesse do outro lado e já ouvisse falar a toda a hora, até o visto do Tribunal de Contas, eu já tinha vindo dizer, há visto do Tribunal de Contas. Sabem que a adjudicação pode ser parcial, o ato que fizeram, ou pode ser total, e teve que ser parcial. Sabem porque é que teve que ser parcial? Porque não está definido, as questões das acessibilidades não estão na posse do dono da obra. Por isso, aquele ato que foi feito é parcial, e se é parcial não é definitivo. Já chegámos ao final do nosso tempo, até estou a estranhar não lembrar isso, não é? Ou estou enganado? Não, eu ainda tenho mais uma pergunta. O diabo. Flor Bela, vão formalizar o movimento? Se tudo correr bem, digo-vos já, daqui a 4 anos eu levei tanto com essa coisa da coligação, vou-vos dizer, e vou mandar para o Faustino, o nosso acordo de coligação que foi para o Tribunal Constitucional, nós quando nos formámos, eu queria muito que se escrevesse lá a palavra movimento, porque o nosso espírito era esse. Não, e na verdade era um movimento. Uma grande... Sabemos que não há ninguém do RIR nem do nosso cidadão. Nada. Não, nem mandou nada. As pessoas, eles viabilizaram o nosso, como outros, mas não há nada disso. Mas podem constituir um partido, dá quase o mesmo trabalho. Não. O nosso acordo, a gente não quer. Já existem partidos, eles também fazem falta. A gente somos independentes. O nosso acordo no Tribunal Constitucional, eu vou enviar ao Faustino o meu exemplar, eu não tenho o original porque ele foi entregue, assinado, e não ficámos com cópia, foi um lapso, mas tenho o documento e vou mandar para o Faustino. Eu expliquei tudo ao juiz. O que é que era o movimento, porque é que tínhamos o apoio dos partidos, porque é que queríamos a palavra movimento, quem é que era o quem é que fazia, que não havia nada dos partidos, não sei o quê. Só tivemos que cumprir. Podia ter, não teve tempo para recolher as assinaturas. Não dava. 4.500, não é? Não dava, é muito difícil. É extraordinário, já viu? A lei é extraordinária. Não facilita, não facilita. Mas nós agora vamos... Cometeu uma proeza ter quase 3.000 votos. E depois, para legalizar o partido, é preciso 4.000 assinaturas. E depois, olha, e depois há conselheiros... Extraordinário, não é? O regime democrático não há dúvida. Né? E depois há conselheiros de partidos que nem sem militantes, se calhar, têm com as cotas pagas. Pois. Está a ver? Muito bem, chegamos ao fim. Sim, senhora. Quero agradecer à Flor Bela Fernandes, mais uma vez, obrigada o convite. A Flor Bela Fernandes foi eleita vereadora da Câmara de Évora nestas eleições autárquicas. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada. Aos dois. Adeus, boa tarde. Quanto ao Falando Com, regressa de 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.